Salve pessoal, beleza? Então, completando aqui nosso ciclo de aulas, vamos fazer a primeira aula da frente 3 sobre química orgânica. Nessa frente a gente vai abordar todos os conceitos principais aí de química orgânica para o ensino médio, que cai no vestibular. Vamos ver um pouquinho de química ambiental, bioquímica nessa frente também. E aí, se acabar mais rápido, a gente vai mudar um pouquinho, né? Colocar outros assuntos nessa frente. Então, vamos começar aqui um pouquinho com a história da química orgânica. O termo química orgânica surgiu em 1777, faz tempo pra caramba, e era usado para falar dos materiais que existiam em organismos vivos, que eram produzidos por organismos vivos, né? Então, o que a gente encontrava em bactérias, no sapo, nas pessoas, tudo isso era considerado parte da química orgânica. Mas teve uma reviravolta lá em 1828, esse carinha aqui, o Friedrich Wöhler, ele sintetizou ureia. Ureia é um dos componentes que a gente tem no xixi, era considerado, né, uma produção puramente orgânica, feita por organismos vivos, mas esse cara conseguiu sintetizar a ureia a partir de uma pedra. Ele pegou uma pedra que tinha aí cianato de amônio, e aí, a partir de coisas inorgânicas, ele produziu um composto orgânico. Então, aquele conceito foi para o saco, né? Então, a gente precisava mudar o que era a química orgânica. A partir daí, então, a gente começou a ter a química orgânica como sendo a parte da ciência que estuda os compostos do elemento carbono. Significa que tudo que tem carbono é orgânico? Não, não é tudo, tá? Mas é quase tudo. São estruturas complexas que formam aí a nossa química orgânica. Então, algumas exceções, né? O que não é da química orgânica? Não é orgânico, tá? Não é composto orgânico. Vamos colocar aqui algumas exceções. Não é composto orgânico, por exemplo, carbonatos. Vamos estudar os carbonatos, tá? Carbonatos. Alguns sais, né? Tipo, por exemplo, CaCO3, MgCO3, todos esses carbonatos aqui não fazem parte da química orgânica. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Em geral, são esses. Tem outros, mas esses são os que a gente tem que saber que não é composto orgânico. De todo o resto, pode ir fundo aí que faz parte da química orgânica, beleza? Então, já que a gente fala aí de carbono, vamos entender um pouquinho sobre o carbono. Teremos uma aula sobre ligações químicas, lá para a aula 7 e 8 da frente 1, e lá a gente vai entender um pouco melhor isso. Então vou dar um spoilerzinho, né? O carbono, ele faz 4 ligações covalentes, ele precisa compartilhar 4 elétrons para ele adquirir configuração de gás nobre e ficar estável, beleza? Então gravem aqui nessa aula que o carbono precisa fazer 4 ligações. Como que vai ser essas 4 ligações, né? Como serão? Podem ser 4 ligações simples, pode ter uma ou duas ligações duplas, pode ter uma ligação tripla, beleza? Então ele pode ter ligações simples, duplas e triplas, sempre totalizando em 4 ligações, tá? Cada ligação simples conta como uma ligação, cada ligação dupla como 2, cada tripla como 3. Então ele pode ter uma dupla e 2 simples, ele pode ter uma tripla e uma simples, ou ele pode ter 4 ligações simples, beleza? Então, esses compostos de carbono, eles podem formar cadeias extremamente complexas, como, por exemplo, cadeias proteicas, cadeias de DNA, por exemplo, né? Você tem ácidos graxos que são enormes, então você consegue fazer estruturas bem grandes e complexas com essas ligações aí entre os carbonos, tá? Por isso que o carbono ele é bastante especial, beleza? Então vamos começar com o primeiro tópico de química orgânica que nós temos aqui, classificação do carbono. O carbono tem 2 classificações. A primeira dela quanto à quantidade de outros carbonos que estão ligados a ele, tá? Então a gente tem, quando o nosso carbono ele vai ser considerado primário, quando ele está ligado a até um outro átomo de carbono, beleza? Então, se você tiver aqui, por exemplo, o metano, ele não está ligado a nenhum outro carbono, mas ele é primário. Se você tiver aqui, ó, por exemplo, essa cadeinha aqui que eu coloquei, tá?
Aqui está aparecendo hidrogênio, mas essa ligação está sendo feita entre este carbono e este carbono. Essa ligação é entre este carbono e este carbono. Beleza? Então, esse aqui é um carbono primário e esse aqui é outro carbono primário. Por quê? Porque esse carbono está ligado a um carbono. Esse outro carbono aqui está ligado a um carbono. E esse aqui que está ligado a 2 carbonos? Ele vai ser secundário, beleza? Então, esse carbono aqui, ele é secundário, está ligado a 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário está ligado a 3 outros átomos de carbono. Carbono quaternário está ligado a 4 outros átomos de carbono. Tem carbono quintenário? Não tem, porque o carbono só pode ligar a até 4 ligantes diferentes, beleza? Então você vai ter de primário até quaternário, bastante simples na verdade, tá? Bem tranquilo de a gente entender isso. Então, pegando essa imagem aqui como base, olha só, você tem um monte de carbono aqui nessa cadeia. Esse aqui que está na pontinha, ele tem, ó, ele está ligado a um carbono, então ele é primário. Esse aqui está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Esse aqui está ligado a 3, um à esquerda, um à direita, um para cima, carbono terciário. Esse aqui está ligado a 4, então ele é quaternário, beleza? Então, tem aqui outros carbonos primários, né? É possível você classificar todos os carbonos de uma cadeia, beleza? A gente usa também essa classificação de primário, secundário, terciário para nitrogênios também, mas quando chegar na função amina, eu vou voltar a falar disso aqui com vocês, mas só para vocês terem um spoilerzinho aí do que está por vir. Vamos treinar esse exercício, dá um pause, tenta resolver e dá um play, vem comigo, vamos junto. A combustão espontânea, ou muito rápida, chamada detonação, reduz a eficiência e aumenta o desgaste do motor. O isoctano é atribuído um índice de octana 100 por causa de sua baixa tendência de detonar. O isoctano apresenta em sua fórmula estrutural isso aqui. Ou seja, essa historinha é inútil, você poderia viver sem ela, mas tem aqui a nossa estrutura. Aí ele pergunta, né, sobre essa fórmula estrutural, um carbono quaternário e 5 primários, um carbono terciário e 2 secundários, e por aí vai. Ele quer que você conte quantos carbonos de cada tipo tem. Então, ó, quantos carbonos primários eu tenho? Vou fazer bolinha neles. Esse aqui, tá? Esse carbono está ligado neste carbono aqui. Eu já vou ensinar como que a gente interpreta essa estrutura de bastão, beleza? Então, acreditem em mim, eu tenho carbono aqui nesses 3 lugares. A gente já vai aprender como faz essa fórmula de bastão. Mas vamos lá. Eu tenho esse carbono ligado a esse, primário. Esse aqui ligado a esse aqui, primário. Primário também, primário também, primário também. Quantos carbonos primários eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. Carbonos secundários, então, ligado a 2 carbonos. Esse carbono aqui, ele está ligado a 4 carbonos. Então, deixa eu marcar aqui, ó. Eu vou fazer um quadrado nesse, tá? Esse aqui é quaternário. Será que tem outro quaternário? Aqui está ligado a 2, aqui está ligado a 3. Não tem. Então, esse aqui é 1. Tem um carbono quaternário. Esse carbono aqui é secundário. Vou fazer um triângulo nele, tá? Eu tenho um carbono secundário. Vou fazer uma bagacinha assim, uma nuvem, nesse aqui que é terciário, tá? Eu tenho um terciário. Então, eu tenho 5 carbonos primários, um secundário, um terciário e um quaternário, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Um carbono quaternário e 5 primários, ele tem um quaternário, ele tem 5 primários. Isso aqui tá certo. Vamos ver as outras alternativas. Um terciário, ele tem um terciário e 2 secundários? Não, isso aqui tá errado. Um secundário, beleza, e 2 terciários. Errado também, não faz sentido. 3 carbonos terciários, tem um só, não é isso aqui. 4 carbonos primários, são 5 primários. Então isso aqui já está errado. Ô Virgílio, mas aqui, poxa, ele não falou nessa alternativa A dos secundários e terciários. Não tem problema que ele não falou. Não tem problema nenhum, porque ele disse que tem um quaternário e 5 primários. Isso está certo. Ele não falou que apenas apresenta esses carbonos. Ele falou que tem esses carbonos aqui. Beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, a gente resolve.
Vamos tocar o barco. Vamos falar aqui de formulação, então, beleza? A gente consegue escrever o nosso composto orgânico de algumas maneiras diferentes. Aquela que a gente simplesmente mostra quantos átomos de cada elemento tem naquele composto orgânico é a nossa fórmula molecular, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Você tem o etanol. No etanol tem 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, 1 de oxigênio. Tem o ácido acético, 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Etanoato de pentila, são 7 carbonos, 14 hidrogênios, 2 oxigênios. A gente vai aprender a determinar a fórmula a partir do nome, tenham paciência. Então a fórmula molecular fala apenas quantos átomos de cada elemento existem no seu composto. Vamos agora para a fórmula estrutural. Ela vai mostrar as ligações que você tem entre cada um dos átomos, beleza? Podemos omitir aqui as ligações com o hidrogênio, mas a gente vai mostrar a sequência dos átomos que existem no nosso composto, beleza? Então, ó, nesse caso aqui, eu estou evidenciando todas as ligações. Tem essa aqui com os hidrogênios, tem essas aqui, não está evidenciando com oxigênio, mas poderia evidenciar, tá? Aqui a gente tem uma noção melhor do etanol, esse aqui é o etanol, tá? O ácido acético aqui nesse caso também estou mostrando todas as ligações, não omiti nenhuma. No caso do etanoato de pentila, como ele é muito grande, eu estou omitindo aqui as ligações com hidrogênio, mas eu estou mostrando que existem 3 hidrogênios aqui nesse carbono. Por exemplo, notem esse daqui. Observe que eu tenho esse carbono ligado nesse outro carbono aqui. Por mais que esteja aparecendo hidrogênio aqui à direita, nessa notação de fórmula estrutural, esse H2 significa que existem 2 hidrogênios ligados neste carbono, beleza? Mas essa ligação é entre um carbono e outro, ok? Então, nunca uma ligação aqui entre 2 carbonos vai ser entre carbono e hidrogênio. Tomem cuidado com isso aí. Beleza. A gente pode simplificar a nossa estrutura sem mostrar nenhuma ligação, mostrando apenas a sequência que nós temos aqui dos ligantes. É um pouco mais difícil de entender, rola um pouco mais de experiência aqui para você dominar essa parte. Felizmente para nós é algo que não cai tanto assim, beleza? Então não é algo tanto para se preocupar, mas é legal a gente lembrar, por exemplo, que isso aqui é uma simplificação de COOH, tá? É legal saber disso daqui. Mas quando eu for falar das funções orgânicas, eu vou mostrar algumas simplificações que vocês vão assimilando aí com o tempo. E por último, a fórmula estrutural de bastão, que a gente viu agora há pouco lá no exercício, né? Ela omite os carbonos nessa forma aqui, né? Então, cada pontinha é um carbono, cada vértice aqui é um carbono, e se essa ligação parar em algo diferente de carbono, aí você fala qual que é o átomo daquela ligação, ok? Então eu omito os carbonos e os hidrogênios. Por exemplo, aqui ó, eu tenho esse O, então aqui não é carbono. Aqui eu não tenho nada, ponho um carbono. Aqui não tem nada, é um carbono também, beleza? Olha aqui agora, não tem nada, é um carbono, não tem nada, um carbono, aqui tem O, aqui tem O, então não vou pôr C no lugar do O, né? Desse O está saindo essa ligação, vem aqui carbono, 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 carbono. Beleza, como é que você conta agora a quantidade de hidrogênios? Aqui é um pouco mais chatinho, porque olha só, esse carbono está fazendo quantas ligações? Uma só, ele precisa fazer 4. Então, faltam 3 ligações para ele. Essas 3 ligações são hidrogênios. Esse aqui, ó, desse vértice, ele está fazendo 2 ligações, uma para a esquerda e uma para a direita, faltam 2. Então ele é um CH2. Tudo bem? Então aqui a gente vai obtendo os nossos hidrogênios. Aqui eu tenho um H3, ó, está fazendo uma ligação só. Esse carbono está fazendo uma dupla, uma simples, então não tem hidrogênio nele. Ele já completou as 4 ligações. Agora aqui, uma ligação só, H3, está fazendo as 4. Esse aqui está fazendo 1, 2, CH2, CH2. Com o tempo, galera, vocês vão acabar se acostumando. E só de bater o olho vocês já vão saber. Essa pontinha aqui tem 3 hidrogênios.
Esses do meio aqui tem 2. Vocês vão se acostumando, vai ficar mais rápido, bem mais fácil de fazer, tá? Vocês não devem colocar esses carbonos e hidrogênios numa questão escrita, por exemplo. Mas vocês podem fazer num rascunho, para ter mais noção do que está acontecendo. Vamos lá? Galera, vamos fazer esse aqui da UNEB, dá um pause, dá um play aí quando você tiver tentado. Vamos junto então. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural, está aparecendo aí. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Lembrando que fórmula molecular é aquela que mostra quantos átomos de cada elemento você tem. Primeiro, vamos colocar os carbonos escondidos, né? Você tem um carboninho aqui, carboninho ali, outro aqui e por aí vai, tá? Fechou? Todo mundo achou os carbonos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica C10 então. Vamos colocar os hidrogênios que faltam? Esse carbono aqui, ele está fazendo uma dupla, simples, simples, não tem hidrogênio. Esse aqui é uma dupla, uma simples, tem 3 ligações, falta um hidrogênio. Aqui tem uma dupla, uma simples, falta uma, hidrogênio de novo. Aqui tem uma dupla, simples, simples, já fechou. Aqui tem uma dupla, uma simples, falta uma, põe um H. E agora está todo mundo completo. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, temos aqui H12. Por último, quantos oxigênios eu tenho? Aqui é fácil, né? 1, 2. C10H12O2. Alternativa E. Beleza? Tranquilo, é só ter cuidado, ter paciência para não errar. Então vamos lá, vamos agora para a nossa segunda parte da aula. Classificação de cadeias carbônicas, é um ponto aí importante para você saber, tá? Existem 5 classificações para cada composto orgânico, tá? Então são 5 tipos de classificação, a gente vai ter que saber fazer as 5. Vamos lá, a nossa cadeia ou é saturada ou insaturada. Nossa cadeia é normal ou ramificada. Nossa cadeia é aberta, fechada ou mista. Ela é homogênea ou heterogênea. Ela é alifática, alicíclica ou aromática. Talvez você tenha visto muitos desses nomes aqui na escola, beleza? Vamos ver cada uma dessas classificações. Começando aqui então com a nossa saturada e insaturada. A cadeia ela é considerada insaturada quando tiver um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? É um carbono que está ligado a outro átomo de carbono por ligação dupla ou tripla. Beleza? Isso aqui são 2 carbonos insaturados. Aqui são 2 carbonos insaturados. Se você tiver isso aqui, por exemplo, ó, é considerado carbono insaturado? Não, não é insaturado porque isso aqui é dupla entre carbono e oxigênio. Então isso aqui não é insaturado. Beleza? Para ser insaturado tem que ser uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. Por que vem esse nome? A ligação dupla ou tripla entre carbonos é uma ligação frágil. É fácil você romper essa ligação e formar outras ligações simples. Por isso que a gente diz que é insaturado, ainda cabe mais ligações. Já essa ligação aqui, dupla entre carbono e oxigênio, é estável, é difícil de quebrar, beleza? A gente vai entender melhor nas reações orgânicas. Então vamos lá, cadeia saturada, você só tem ligações simples entre carbonos, não importa se ela é fechada, aberta, não interessa, tá? A única dupla que eu tenho aqui é com O, não precisa ter dupla ou tripla com ninguém, tá? Mas foca nas ligações entre carbonos, só tem ligação simples entre carbonos, beleza? A insaturada, você vai ter pelo menos uma dupla ou uma tripla entre carbono. Não esquece isso aqui, hein? É entre carbonos. Note essa nossa cadeia. Tem uma ligação dupla entre 2 carbonos. São 2 carbonos insaturados. Aqui, 2 carbonos insaturados. 2 carbonos insaturados. Beleza? Fechou. Vamos para a próxima. Nossa cadeia pode ser normal ou ramificada. A cadeia é chamada de normal quando ela não tem ramificação. Beleza? Normal é sinônimo de sem ramificação. Não tem ramificação. Então, você só vai ter aqui carbonos primários e secundários na sequência. Não vai ter nenhum terciário,
nenhum quaternário, tá? Então, olha só, temos aqui um propeno, cadeia insaturada, tá? Mas você só tem carbonos primários e secundários, tá? Aqui, ciclopropano, mesma coisa, só tem carbono secundário aqui. Aqui, primário, secundário, secundário, primário. E aqui nem é primário porque não, tem 0 ligações entre carbonos. Beleza, maravilha. Agora, a cadeia ramificada vai ter pelo menos um carbono que seja terciário e ou um carbono quaternário formando os raminhos, tá? Que são as nossas ramificações. Tipo uma árvore que vai se ramificando. Então aqui, ó, você tem essa sequência, tem esse carbono aqui que é terciário, esse aqui que é terciário, esse aqui que é terciário, terciário aqui, beleza? Aqui você tem esse terciário. Por isso que a gente classifica primeiro o carbono, tá? Uma dica que eu posso dar para vocês é o seguinte, ó. Escolhe um carbono para começar. Escolha esse aqui, põe o dedo nele, tá? Põe o dedo no carbono. Tenta ir até o final. Se você entrou uma bifurcação, se você não consegue ir até o final, é uma cadeia ramificada. Tipo aqui, ó. Aqui. Você começa nesse carbono, você vai indo. Eu consigo ir até o final. Então, é uma cadeia normal. Aqui eu não consigo, aqui bifurca, tá? Forma uma ramificação, então vai ser uma cadeia ramificada. Beleza? Fácil de entender isso aqui. Então, a cadeia aberta, ela não vai formar um ciclo entre carbonos, tá? Vai ter pontas soltas, ok? Uma cadeia aberta. Eu já vou falar desse alifático aqui, tá? Vou falar depois. E a cadeia é fechada quando ela forma um ciclo. Forma aqui uma figura geométrica, beleza? E a cadeia mista quando você tem as duas coisas. Você tem ciclos e você tem parte sem ciclo, ok? A nossa cadeia mista, em alguns casos, pode ser considerada como uma cadeia fechada ramificada, mas tem questão que chama de cadeia mista. Por isso que eu estou falando aqui da cadeia mista, ok? Alifática, eu vou falar daqui a pouco para vocês, que ela não tem anel aromático. Então, vamos guardar esse alifático aí para daqui a pouco. Nossa cadeia pode ser homogênea ou heterogênea, tá? Uma cadeia homogênea, ela vai ter apenas carbonos conectados aí na sua cadeia principal. Daqui a algumas aulas eu vou ensinar o que é a cadeia principal, beleza? Mas você nunca vai ter um átomo diferente de carbono ligado entre carbonos, tá? Então, ó, carbono, carbono, você tem um oxigênio aqui na pontinha, nitrogênio na pontinha, aqui você só tem carbonos, tá? Tudo isso aqui são exemplos de cadeia homogênea. Ela vai ser considerada uma cadeia heterogênea se tiver algum átomo que não seja carbono entre carbonos. Tipo esse oxigêniozinho aqui, ó. Um oxigênio entre carbonos. Tipo esse nitrogêniozinho aqui. Nitrogênio entre carbonos. Esse oxigêniozinho aqui. Oxigênio entre carbonos. Este átomo que está ligado entre carbonos, a gente vai chamar de heteroátomo. Tranquilo? Heteroátomo, de cadeia heterogênea. Hétero significa diferente. Diferente de carbono. Beleza? Esse aqui é um pouco mais chatinho, mas espero que tenham compreendido. Eu vou voltar a falar de cadeia heterogênea quando a gente falar de isomeria plana. Ok? Então vamos lá. Aromática ou alifática? Vamos primeiro entender o que são compostos aromáticos. Lá para frente eu vou dar uma aula explicando direitinho o que é um composto aromático, tá? Mas aqui eu vou dar um spoiler só para a gente entender um pouquinho a diferença. Os compostos aromáticos, eles têm uma estabilidade muito além daquilo que se esperava para eles. Tem toda uma história aí dos compostos aromáticos. Na aula de substituição eletrofílica, lá para frente, eu vou explicar bem o porquê dessa estabilidade, tá? Mas ela acontece neste compostinho aqui, ó. Esse composto, que ele é chamado de benzeno, tá? Benzeno é o nosso anel aromático. Toda vez que aparecer essa estrutura pode ter essa forma diferentinha aqui com uma bolinha, tá? Um ovinho frito. Toda vez que aparecer isso aqui ou isso ali, vai ser um benzeno, então a sua cadeia já é considerada aromática, porque esse aqui é um anel aromático. É um anel aromático. Só existe esse anel aromático? Não. Tem um monte de anel aromático, mas para o ensino médio é só esse.
tá? Para o ensino médio vestibular, é só esse que você tem que saber. Os outros a gente vê lá no terceiro ano da faculdade, lá na matéria de compostos heterocíclicos, então não precisa se preocupar com isso agora, tá? Só se você seguir pela carreira aí de química, biomedicina, farmácia, aí você vai ter que se preocupar no futuro, agora não. Tudo bem? Então fica aqui o spoiler. Toda vez que aparecer isso aqui é um anel aromático, vamos entender isso mais pra frente. Bora continuar, tá? Ah, aqui tem uma historinha, né, do benzeno, que é o único que a gente vai estudar aqui no ensino médio. Essa estrutura foi proposta por esse maluquinho aqui, ó, chamado Kekulé, tá? Kekulé, sei lá como é que se pronuncia o nome desse cara, mas foi ele que deu a ideia dessa estrutura que a gente usa até hoje, beleza? É um nome que aparece, por isso que tá aí. Vamos lá, então a nossa cadeia é aromática se e somente se ele possuir pelo menos um núcleo benzeno, tá? Pelo menos uma cadeia aqui de benzeno, tá? Então isso aqui tem um núcleo, a gente vai chamar de mononucleada. Mononucleada. Esse nome horroroso já apareceu, por isso estou falando. Isso aqui tem dois núcleos, então vai ser dinucleada. Aqui tem um núcleo só, vai ser mononucleada de novo. Aquela gambiarrinha, né? Mononucleada. Beleza? Então já vi que eles estão falando quantos núcleos benzênicos tem tal composto. Aí você tinha que contar anel aromático. Tá certo? Então tudo isso aqui são cadeias aromáticas. E a cadeia aberta que não tem anel aromático, ela é uma cadeia alifática, e a cadeia fechada ou mista que não tem benzeno vai ser uma cadeia alicíclica. Então esse ali de alifático ou alicíclica significa que não tem benzeno. É só isso, tá? Não tem benzeno. Pô, mas eu aprendi lá na escola que a cadeia alifática é um tipo de hidrocarboneto, pá. Tudo bem, tá certo. Aqui eu simplifiquei para você, tá? Aqui eu coloquei o que é importante saber da cadeia alifática e alicíclica, o que é cobrado. Alifático e alicíclico não tem benzeno. Basta saber disso daí, beleza? Fechado. Vamos treinar aqui, dar um pausa, dar um play de novo, vamos lá. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo adicionado à bebida durante sua fabricação. A fórmula estrutural do mirceno apresenta um carbono terciário. Tem um carbono terciário aqui? Primário, opa, esse aqui é terciário, então tem, mas será que é só um? Secundário, tem aqui um terciário de novo, né? Então é um carbono terciário? Não, são dois. 5 carbonos primários, um aqui na pontinha, 2, 3, 4, tudo isso aqui é primário, tudo isso aqui é primário, tudo isso aqui é primário, então não são 5, são 4. Cadeia carbônica heterogênea. Tem algum heteroátomo aqui, galera? Não tem, né? Não tem nenhum outro átomo que não seja carbono e hidrogênio aqui. Então isso aqui é besteira. Cadeia carbônica saturada. Olha a nossa insaturação aqui. Nada a ver, né? Então não pode isso aqui. Cadeia carbônica acíclica. Opa, acíclica é a mesma coisa que aberta. Tá certo. Insaturada. Olha aqui nossa insaturação. Olha aqui nossa insaturação. Então isso aqui está correto. Alternativa E. Beleza? Maravilhoso. Mais um aí, dá um pause. Tenta fazer. Dá um play, vamos junto. Preocupação com o bem-estar e a saúde é uma das características da sociedade moderna. Um dos recentes lançamentos que evidenciam essa preocupação no setor de alimentos é o leite com ômega 3. Essa substância não é produzida pelo nosso organismo e estudos revelam que sua ingestão é importante para evitar problemas cardiovasculares. A estrutura química do ômega 3 pode ser assim representada, até aqui essa coisa estranha. Com relação à estrutura química do ômega 3, é correto afirmar que essa substância possui cadeia carbônica o quê? É alifática? Tem anel aromática? Não. Então ou é alicíclica ou é alifática. Forma ciclo? Não. Então ela é alifática. É alifática, não é alicíclica, é alifática, homocíclica nada a ver, não é alicíclica também. Fechou. Ela é homogênea? Tem algum heteroátomo aqui?
Ah, mas tem esses oxigênios aqui. Mas não estão entre carbonos, tá? Eles não são heteroátomos. Então ela é homogênea. Ela é homogênea, beleza? Saturada ou insaturada? Olha a nossa insaturação aqui bonitinha. Ela vai ser, então, insaturada. Já temos a resposta. É uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação, beleza? Alternativa C. Vai com calma, vai analisando passo a passo, que é sucesso, beleza? Mais um aqui, galera. Dá um pause, dá um play aí, vamos junto. A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, copyright, apresenta a fórmula estrutural que está aí. Com relação a esse composto, é correto afirmar que ele apresenta cadeia carbônica cíclica. Tem uns cíclicos aqui, né? Mas tem uma parte que não tem ciclo. Então é uma cadeia mista, beleza? Não é apenas cíclica, ela é uma cadeia mista. Cadeia carbônica aromática. Opa, tem 2 anéis aromáticos aqui. Isso aqui tá certo, mas ela é homogênea? Olha o nosso heteroátomo aqui, hein? Ela não é homogênea, ela é heterogênea, beleza? Cadeia carbônica mista, tá aqui, nossa cadeia carbônica mista, tem o nosso anel aromático, que é um ciclo, e tem esse heteroátomo, então ela é uma cadeia mista, isso aqui tá certo, tá? Aqui, eu não tinha marcado de primeira que estava errado por causa do cíclico, porque em algumas questões a cadeia mista é considerada cíclica ramificada. Mas pela saturada aqui, ó, tem um monte de ligação dupla entre carbono, então nada a ver. Somente átomos de carbono primários e secundários. Opa, terciário aqui, ó. Carbono terciário, nada a ver. Eu não vou contar porque eu já achei a resposta aqui, tá? A resposta é C. Mas se tiver curiosidade, pausa aí, tenta contar. Não é isso aqui não, beleza? Maravilha. Mais esse exercício aqui, pausa. Vamos lá. Na fabricação de tecidos de algodão, a condição de compostos do tipo N-aloamina confere a eles propriedades biocidas, matando até bactérias que produzem mau cheiro. O grande responsável por tal efeito é o cloro presente nesses compostos. Olha aí o clorinho que bonitinho. A cadeia carbônica da N-aloamina acima representada pode ser classificada como homogênea. Olha o nosso heteroátomo aqui. Ela não é homogênea, então já cancela o A. Já cancela o D. Ela é saturada? Ela é, olha só, não tem nenhuma ligação dupla entre carbonos, tá? Nem tripla. Ela é saturada. Já chama a resposta, né? Cadê a ramificação? Ramificação, 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 ramificação. Então, alternativa C. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aula aqui não foi tão comprida. O que é importante saber dessa ligação, dessa aula, aliás, classificar os carbonos quanto a quantas ligações ele faz com outros carbonos e quanto à saturação e dominar essas 5 classificações aqui das cadeias carbônicas. Se você gostou do vídeo, me ajuda aí com o seu like, me ajuda aí com o seu compartilhamento. Se você quiser me doar uma graninha aí, vê lá embaixo como é que faz. Se quiser me contratar para ser seu professor, vê lá embaixo como é que faz. Mas eu vou deixar o conteúdo aqui de graça hoje e para sempre, beleza? Valeu, até a próxima, galera!